Olá pessoal, vamos dar início ao projeto de extensão matemática básica no YouTube, no qual abordaremos conteúdos de matemática básica. Os conteúdos abordados serão o estudo de funções, tá? No qual são as funções polinomiais, que em particular temos a função afim e as funções quadráticas, tá? Função modular, função exponencial, função logarítmica e funções trigonométricas. Tá? Então as principais funções que a gente vai abordar são essas. Posteriormente, operações com funções, funções crescentes e decrescentes, equações e inequações, o limite de uma função real, de uma variável real, e propriedades e operações envolvendo limites. Tá? Então os conteúdos que a gente vai trabalhar nesse projeto são esses. A gente vai dar início à aula 1, tá? Hoje, que vamos definir função, domínio, imagem, gráfico de uma função e ver alguns exemplos, tá? Vamos lá. Aula 1. A gente vai trabalhar com funções de uma variável real a valores reais. Função de uma variável real a valores reais, ou seja, é uma função que tem domínio, que eu vou acabar de definir, daqui a pouco eu vou definir, tá? Tem domínio um subconjunto da reta, podendo ser toda a reta, e contradomínio um subconjunto da reta também, podendo ser toda a reta. Então são funções que levam um número real em um número real, ok? Vamos lá, definir então uma função desse tipo. Sejam A e B, dois conjuntos, tá? Onde esses conjuntos são subconjuntos. São subconjuntos da reta real. Esse símbolo aqui vai representar a reta real, tá? O conjunto dos números reais. Ok? Uma função de uma variável real que assume valores reais é uma função, notação é essa aqui, tá? De A em B, a gente lê assim, tá? F de A em B, que associa a cada número real x pertencente a A, ou seja, a cada número que você pega x em A, associa a cada número real x em A um único número f de x que pertence a B. Ok? É mais ou menos assim. Você tem aqui uma função de A em B. Essa notação aqui para ser uma função, tá? F para ser uma função de A em B, ela tem que fazer o seguinte: a cada x que você pegar aqui, ó, no conjunto A, que é um subconjunto da reta, tem que associar um único f de x que pertence a B, tá? Isso aqui é na matemática que a gente vê no ensino básico, no ensino fundamental, né?
ou até mesmo no ensino médio, a gente vê que toda função, voltando um pouquinho, né, no ensino médio, tipo, no médio ou no ensino fundamental, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Isso aqui é uma relação, né? Ela associa x ao f de x, tá? Só que uma relação que acontece isso aqui, ó, um x associa, vou pegar aqui um x associa um f de x. Se esse x associar dois f de x, tá, distintos, tá? Essa relação aqui, se esse x associar, se você tiver uma relação em que você pega um cara, existe um cara em A que associa dois elementos em B, essa relação deixa de ser função, tá? Então, no conceito de função, cada elemento que você pega em A associa, para ser função tem que associar um único elemento em B, tá? Que daqui a pouco eu vou escrever isso, que eu vou chamar de contradomínio da função, tá? Então, a relação que existe um elemento em A que associa dois elementos, pelo menos dois elementos em B, deixa de ser função. Essa aqui é uma função, no caso, né, por definição, satisfazendo essa condição, que também é uma relação, tá? Relação entre os elementos de A e B. A cada x pertencente associa um elemento em B. Então, a função para a gente é isso, uma função real de uma variável real. Tá? Função real porque assume valores reais, os valores que a função assume, f de x, o conjunto dos f de x é o conjunto dos valores que a função assume, tá? Todos moram em B, e B é um subconjunto da reta, portanto, todos os elementos que a função assume, todos os valores que a função assume são valores reais, e é de uma variável real. Ok? Então, a função é isso. Tá? Toda relação que satisfaz essa condição entre dois conjuntos, a cada elemento de um conjunto associa o único elemento do outro conjunto é chamado de função, em outras palavras. Nesse caso aqui, tá? Se a função for de A em B, o conjunto A, que é um subconjunto de R, o conjunto A chama-se domínio da função f, tá? E será denotado por subíndice f, né? df. Isto é, né? Vou escrever essa abreviatura aqui para significar isto é, tá? Nesse caso aqui, o A é o domínio de f. Uma função que sai de um conjunto A no conjunto B, o domínio é o primeiro conjunto aqui. É o conjunto de partida. Aí tem mania de falar também, né? Conjunto de partida e conjunto de chegada. O conjunto B é chamado de contradomínio de f. O conjunto B chama-se, vou escrever aqui, dando continuidade, tá? Contradomínio da função f. Então, dado uma função real de uma variável real de A em B, certo? Ela tem um domínio, que é o primeiro conjunto, e tem um contradomínio, que é o segundo conjunto. Ok? Fazendo uma observação aqui, né? O domínio de uma função, tá? É exatamente o conjunto dos números reais que a função está bem definida, certo? Então, determinar o conjunto de uma função que a gente vai ver daqui a pouco, exatamente determinar os valores reais, os valores de x reais, né? Tais que a função está bem definida, certo?
Se existe algum elemento x que não pertence ao domínio da função, significa dizer que a função não está definida nesse elemento, nesse x, ok? Vamos agora definirmos domínio contra domínio, agora vamos definir imagem e gráfico de uma função desse tipo aqui, tá? A gente vai carregar essa notação aqui, tá? Vai ser sempre uma função real de uma variável real, a princípio de A em B, onde A e B são subconjuntos da reta. Então, só revisando, para ser função, uma relação de A em B, né? Para ser função, tem que acontecer o seguinte, tem que fazer o seguinte, a cada elemento em A tem que associar um único elemento em B. Seja F de A e B, tá? Onde A e B são como antes, tá? São conjuntos da reta. Uma função. Digamos que F de A em B é uma função. Exatamente uma função real de uma variável real. Ok? A imagem de F, denotada por IMF, tá? Alguns livros que colocam parênteses em F, eu vou escrever sem parênteses, tá? Notada por IMF é o seguinte conjunto. A imagem de F, que a notação vai ser essa, é o conjunto de todos os F de X, tais que X pertence ao domínio de F. Nesse caso aqui, o domínio de F é A, tá? Quando não estiver explícito o domínio, já aqui está explícito que é o conjunto A, certo? Quando não tiver explícito o domínio da função F, a gente escreve só X pertence a DF, tá? Que é o domínio de F. Então a imagem é o conjunto dos valores que a função assume, em outras palavras. Você pegar todos os conjuntos o conjunto de todos os valores que a função assume, unir eles, você forma esse conjunto que é exatamente chamado de imagem de F. Tá? Que é exatamente nesse caso que é um subconjunto de B. Tá? A imagem de F é um subconjunto de B. Que é B é um subconjunto da reta, então a imagem de F é um subconjunto da reta. Ou seja, todo elemento na imagem é um número real, por essas inclusões que eu acabei de comentar. Por isso o nome é funções reais ou que assumem valores reais. Tá? Todos os valores que a função assume, são os elementos representados por f de x, moram na imagem. Tá? E por sua vez são números reais. O conjunto. Agora eu vou pegar o conjunto notado por isso aqui, ó, GF. É o conjunto formado por todos os pares ordenados, onde a primeira entrada é formada por x, tá? Onde o x pertence a A, que é o domínio da função, tá? Nesse caso aqui. Quando não vier explícito, novamente, quando não vier explícito o domínio da função, basta escrever x pertence ao df, que é o domínio da função. O conjunto formado por todos os pares ordenados no R2, tá aqui R2, tá? Pertencente ao R2, tais que x pertence a A, que é o domínio de F, e a segunda entrada é formada pelos f de x, que são exatamente o conjunto dos valores que a função assume, né? A primeira entrada é um x que mora no domínio da função, e a segunda entrada desse par ordenado é um valor que a função assume em x. Tá? A primeira entrada é formada por elementos do domínio, a segunda entrada são formadas por elementos na imagem da função. Tá? Domínio, ou aqui mora no domínio e aqui mora na imagem. Você pegar o conjunto de todos esses valores, para cada x no domínio da função, que é o conjunto A, você obtém um f de x.
Aí, para cada x você formar esses pares ordenados, aí obter o grafo da função. Okay? Isso aqui é chamado de, esse conjunto aqui é denominado gráfico da função f. Tá? E também pode ser representado da seguinte forma. Isso que pode ser representado assim, ó, a imagem é o conjunto de todos os y pertencentes a B, que mora no contradomínio, tá? Tal que o y pertence e o y é igual a f de x, ou seja, onde o x pertence a A, que é o limite da função, tá? O conjunto imagem pode ser tanto representado dessa forma, como também dessa forma aqui, como se nesse conjunto. É o conjunto de todos os elementos do contradomínio, que é a imagem de algum elemento de um domínio. Tá? Quando eu digo y igual a f de x, então pode dizer que o y é a imagem de x por f. Tá? Então a imagem também pode ser representada dessa forma. É o conjunto de todos os elementos que moram no contradomínio, que é a imagem de alguém, tá? Por f. E o gráfico também pode ser escrito assim, ó. É o conjunto de todos os pares ordenados x, y, que moram no R2, tais que o y é igual a f de x e o x pertence ao domínio de f, que é o conjunto A nesse caso. Tá? É o conjunto de todos os pares em que x mora no domínio e o y é a imagem de x por f. Certo? Ou seja, o y pertence à imagem da função. Também pode ser representado dessa forma. Tá? Eu prefiro as duas primeiras. Só escrevi isso porque tem algum ou outro livro que define dessa forma, tá? Mas são equivalentes. O gráfico da função, a gente tem uma visão melhor de uma função, a gente já pega para o gráfico dela, e de forma geométrica, né? O gráfico de forma algébrica está aqui, né? Agora, é bom ter essa visão geométrica. Para isso, ter uma visão geométrica, a gente descreve o conjunto desses pontos que moram no gráfico, no conjunto desses pares ordenados, a gente descreve no plano cartesiano. Ok? Seria mais ou menos assim. A gente pega o conjunto, a gente pega os elementos, todos os elementos desse conjunto, que é o gráfico da função, e descreve no plano cartesiano. No R2, né? Geometricamente, o gráfico da função seria mais ou menos assim. Uma função qualquer aqui, tá? Quando for em particular, aí cada função vai ter o seu gráfico. Você tem o plano cartesiano, né? São duas retas ortogonais que se interceptam aqui na origem de ambas, né? Formando 4 ângulos retos, tá? A gente vai descrever o conjunto desses pontos, esses pares ordenados, no plano cartesiano. É mais ou menos assim. Digamos que aqui é o gráfico, uma função que o gráfico se comporta dessa forma, tá? O conjunto desses pontos aqui, ó, você pega todos os pontos e esboça isso geometricamente, joga no plano cartesiano, aí você forma o gráfico da função. Digamos que o conjunto desses pontos forma essa curva aqui, tá? Então isso aqui é o gráfico da função. Cada ponto sobre essa curva, cada ponto, você pega um ponto bem aqui, ó, a abscissa desse ponto é x, que mora no domínio da função, que é A, e cada ordenada desse ponto é o valor correspondente, f de x. É a imagem de x por f, tá? No caso, f de x. Qualquer ponto aqui nessa curva se comporta dessa forma. É um ponto, é um coordenado tal que a primeira entrada é x, a segunda entrada é f de x. Ok? Geometricamente é isso. O gráfico de uma função real de uma variável real.
É um subconjunto do R2, né? Todos os elementos do gráfico aqui, no caso, são elementos do R2, portanto, esse conjunto aqui, que é o gráfico da função f, é um subconjunto do R2. Isso nos fornece essa visão geométrica, né? Ok? Agora nós vamos ver alguns exemplos para determinar domínio e imagem de funções reais de uma variável real, certo? Exemplo de algumas funções, observando apenas seu gráfico. A gente dá o gráfico da função e através dele a gente obtém o domínio e a imagem. Quando a gente vai olhar para uma função, tá? Tem várias formas de a gente olhar para uma função. Essa forma geométrica, que é olhar para o gráfico dela, é uma das melhores formas que a gente consegue enxergar, compreender o comportamento de uma função. Tá? Bastante útil e importantíssimo estudar gráfico de funções para ver o comportamento, analisar o comportamento de uma função. Tá? O que realmente acontece e tal. Vamos lá. Exemplos. Digamos que uma função f o seu gráfico, né? Tá aqui menos 2, aí vem até 1. Fechado aqui. Essa partezinha aqui é o gráfico da função f, tá? Aqui vai ser 1. E aqui menos 2. Ok? Deixa eu pegar outra cor para melhor compreensão. O gráfico da função f, essa parte aqui de vermelho, é o conjunto de todos esses pontos, que são infinitos pontos. Certo? Quem é o domínio? Qual o conjunto que é o domínio dessa função f? Quais são os valores de x em que essa função está bem definida, né? Você vai olhar para o eixo x, tá? O domínio de uma função real, de uma variável real, é um subconjunto do eixo x, podendo ser todo o eixo x, que é a reta toda, né? Só que a reta toda tem que também a reta toda, tá? Cada um desses eixos, ok? Aí você vai olhar para o x. O x assume quais valores no eixo? No eixo x, nós estamos pegando quais valores? Olhando para o gráfico da função, ó. Se você olhar para o gráfico da função, o x está assumindo, no eixo x, estamos assumindo os seguintes valores, de menos 1 até 1, de menos 2 até 1, né? X maior do que 1, a função não está definida, porque não tem nenhum ponto à direita do gráfico, né? Em que o x pertence, em que formado por x f de x, né? Tá? Então, os valores que essa função está bem definida é x de menos 2 fechado, né? Pegando menos 2 até 1. Ou então você faz assim, você projeta, uma forma de você descobrir o domínio da função, você projeta o gráfico no eixo x. Se você projetar essa parte vermelha no eixo x, vai dar um segmento de reta de menos 2 até 1. Vai dar esse segmento aqui, ó. Ok? Você projetando no eixo x. É uma forma de você determinar o domínio de uma função real de uma variável real. Então o domínio é o intervalo de menos 2 até 1, incluindo menos 2 e 1, né? Se você projetar esse ponto aqui no eixo, vai dar menos 2. Se você projetar esse ponto aqui no eixo, vai dar o 1. E se projetar qualquer número
vermelho, tirando os extremos, né, vai dar um número entre -2 e 1. Tá? E a imagem? A imagem é o conjunto formado pelos valores que a função assume, né, que são chamados f de x. Certo? Então, se você olhar no eixo... eu esqueci de colocar aqui, mas aqui é... Vamos supor que é 4, tá? Vamos supor que aqui essa função pega o -2 e leva no 4. Ok? Não precisa nem saber a cara da função, embora não tenha como descobrir, mas não precisa, tá? Basta a gente olhar para o gráfico da função. Nesse caso, tá? A imagem da função é o conjunto de valores que a função assume no eixo y, no caso. Domínio, você olha para o eixo x, imagem, você olha para o eixo y. A função aqui assume valores de 0, aqui o 0 é a origem, né, do plano cartesiano, até 4. Qualquer x você pegar aqui no domínio, né, esse conjunto, associa um número entre 1 e 4, ou então incluindo o 1 e o 4, né? Certo? Outra maneira de você descobrir, você projeta o gráfico da função, que é essa parte vermelha, no eixo y. Quando você projeta essa parte vermelha no eixo y, vai dar o segmento de reta, vai dar o intervalo de 0 a 4, né? Quando você projeta o gráfico no eixo x, vai dar o intervalo de -2 a 1, fechado, é o domínio da função. Quando você projeta o gráfico no eixo y, vai dar o intervalo fechado de 0 a 4. Maneira boa de descobrir o domínio, a imagem da função de uma variável real, a valores reais, projetando o seu gráfico. Tá? Então é isso. A função está definida para qualquer x real -2 até 1 e ela assume valores no intervalo fechado de 0 a 4. Ela nem assume valores maior do que 4 nem menor do que 0. Tá? O primeiro exemplo é este. O segundo exemplo, vou apagar aqui, tá, pessoal? Vou aqui fornecer outro gráfico de outra função, né? Um gráfico de outra função, para também determinar o domínio e a imagem. Vou pegar aqui um aqui. Fazer uma imaginária aqui só para digamos que aqui é aberto, aqui é 2 e aqui -2. De vermelho, o gráfico é a parte de vermelho, tá? E aqui é 1, tá? Porque essa linha imaginária aqui é 1. Toca o eixo y1. Então, quem é o domínio da função? Pelo mesmo raciocínio que fizemos no exemplo 2, né? No exemplo 1. Você projeta o gráfico da função, que é a parte de vermelho, projeta no eixo x. Quando você projeta essa partezinha aqui no x, vai dar, não vai entrar o 0, né? Quando você projeta o -2, ou -2 ou 2, ou no caso aqui -2, quando você projeta -2 no x, como o -2 não faz parte, né, do gráfico, como esse ponto aqui, desculpa, quando esse ponto aqui não faz parte do gráfico, então ele não vai projetar aqui a origem, né? Então o x igual a 0 não faz parte aqui do domínio, né? Porque a projeção desse ponto não entra, porque esse ponto não faz parte do gráfico da função. Aí no caso, quando você projeta essa parte de vermelho, vai dar qualquer real x maior do que 0. Isso que vai crescendo, tá? Cada vez se aproximando mais aqui do eixo x. Certo? Então, quando você projeta essa parte, vai dar o x positivo e no eixo x, né? Quando você projeta essa parte no eixo x, vai dar x positivo, não entra o 0, né? E quando você projeta essa parte aqui do gráfico
no eixo x vai dar a parte do x negativo, né? Então o domínio de f são todos reais, né? Exceto o zero. Né? Quando você projeta a parte vermelha no eixo x, vai dar todos os reais positivos e todos os reais negativos, só não entra o zero. Ok? Então vai ser os reais exceto o zero. E a imagem projeta o gráfico da função no eixo y. Quando você projeta essa partezinha aqui, ó, vou pegar essa parte primeiro aqui. Quando você projeta essa parte aqui, a primeira parte aqui, quando você projeta essa parte no eixo y, vai dar esse intervalozinho aqui, né? Ó. Certo? Só que o zero não entra. O gráfico da função não toca o eixo x, vai se aproximando o quanto quisermos, tá? Cada vez mais vai se aproximando mais. Mas não toca o eixo x. Como não toca o eixo x, então não vai ter nenhum ponto aqui para projetar na origem, tá? Então o zero não faz parte aqui dessa projeção no eixo y. Vai ser de -2 até 0 aberto, tá? Quando você projeta essa parte aqui no eixo y, vai ser o intervalo -2. Não vai ter o y igual a -2, né? A projeção, porque esse ponto aqui não faz parte do gráfico. Quando você projeta no eixo y, não vai entrar esse ponto na projeção. Portanto, o y-2 não entra na imagem, tá? Até 0, aberto, porque o 0 não faz parte da imagem. Tá? Projetou essa parte que vai dar -2 até -0 e projetou essa parte aqui da mesma forma. O gráfico, essa parte que não toca a reta horizontal, essa reta horizontal. Então não tem nenhum ponto aqui para projetar que dê o y igual a 1, então não faz parte. Você faz a união, né? É esse intervalo aqui, união com esse intervalozinho aqui. Ó. A projeção dessa parte do gráfico no eixo y vai dar essa partezinha aqui. Ó. Só que é aberto aqui no 1, né? Quando você faz a projeção dessa parte aqui, vai dar esse intervalozinho aqui. Ó. Só que é aberto no 0. Vai dar esse intervalo aqui, -2 a 0, aqui é 0, né? União, e quando você projeta essa partezinha aqui no eixo y, vai dar esse intervalozinho aqui, aberto no 1 até aberto no 2. Ok? Então, projetando o gráfico da função, tanto é fácil descobrir quem é o seu domínio, como também a sua imagem. Essa função só assume valores nesses intervalos. Ok? O exemplo anterior era mais simples, né? Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Exemplo 3. Exemplo 3. X, Y, -1. Aqui é -1. Aqui é 1. Aqui é -2. Aqui é 2. Tá? E esse cara aqui é 2. Não, mas eu vou só colocar o 2 aqui. Ó. Então, o gráfico da função é essa parte em vermelho. Ó. Bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. E aqui. O gráfico da função é essa parte em vermelho. Esse cara aqui não entra. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto não entra, não pertence ao gráfico da função. Tá? Tem o domínio de f. Projeta a parte de vermelho no eixo x. Projetando essa parte de vermelho,
vai dar esse intervalozinho aqui aberto menos 2, porque não projeta esse cara, que não pertence, né? Vai dar esse intervalozinho aqui, ó. Fechado no menos 1, né? Porque esse ponto aqui pertence ao gráfico. Projetando ele no eixo X vai dar o menos 1. Então, a projeção desse cara aqui, dessa partezinha do gráfico, vai dar esse intervalozinho semi-aberto. Aberto menos 2 e fechado menos 1. Projetando essa parte aqui, vai dar o interior desse intervalozinho aqui, ó. Né? F no caso aqui é aberto no 1, né? Certo? Que não entra esse cara aqui. Não pertence ao gráfico esse ponto, mas esse ponto pertence. Projetando ele, vai dar o 1, x igual a 1. Aí projetando essa partezinha aqui, vai dar qualquer número aqui entre menos 1 e 2. Só que o 2 não entra, porque a gente não projeta esse ponto, porque esse ponto não pertence ao gráfico. Tá? Projetando essa parte, vai dar esse intervalo semi-aberto, de menos 2 até menos 1. Projetando essa parte do gráfico, vai dar um intervalo, vai dar todos os pontos interiores ao intervalo de menos 1 a 1. Projetando essa parte aqui, vai dar um intervalo de 1 fechado no 1 até aberto em 2. Então, o domínio da função vai ser o conjunto desses pontos aqui, ó. Vai ser o intervalo de menos 2 a 2. Aberto no menos 2 e aberto no 2. É o conjunto de todos os pontos desse intervalo. Eles ambos não pertencem ao domínio, né? Porque esses pontos aqui não pertencem ao gráfico da função. Tá? Então, a projeção do gráfico da função no eixo x vai dar esse conjunto aqui, ó. E a imagem vai ser a projeção no eixo y. Quando aqui é 1, tá, pessoal? Não coloquei, mas é 1. Esse cara aqui é 1, tá? Quando você projeta essa partezinha aqui do gráfico no eixo y, vai dar só o número 1. E quando você projeta essas duas partes aqui no eixo y, vai dar só o número 2. Então a função só são dois valores, 1 e 2. Projetei essa partezinha aqui no eixo y, vai dar o 1. Projetei essa partezinha aqui no eixo y, vai dar o 2. A função só são valores 1 e 2. Qualquer x aqui nesse intervalo, a função vai ter imagem 1. Qualquer x aqui nesse intervalo, a função vai o valor da função. Qualquer x que você pegar aqui nesse intervalo, o f de x vai ser 2. Qualquer valor que você pegar de x aqui nesse intervalo, o f de x vai ser 1. E qualquer valor de x que você pegar nesse intervalo, o f de x vai ser 2. Então a função assume só valores 1 e 2. No caso aqui a imagem é um conjunto finito, né? Tá? O domínio é um conjunto infinito, tem infinitos pontos. E a imagem é um conjunto finito. A função é constante igual a 1 para x nesse intervalo, de menos 1 até 1. E para x nesse intervalo e nesse, a função é constante igual a 2, em outras palavras. Então tá aí, pessoal. A gente viu, definimos uma função real de uma variável real, domínio contra domínio, né? Imagem, gráfico de uma função real de uma variável real, e determinamos o domínio ou imagem de uma função real de uma variável real, de algumas funções, né? Sabendo o seu gráfico através dessas projeções. Ok? E nós encerramos a primeira aula. Aí na segunda aula a gente vai trabalhar um pouco mais para a determinação de domínio e imagem, agora sem usar o gráfico, a forma geométrica de enxergarmos uma função, sem olhar para o gráfico, tá? Não necessariamente olhar para o gráfico, só pela cara da função a gente consegue também determinar o domínio facilmente. A imagem vai depender da função, tem funções que é fácil determinar, outras não. Mas aí, de qualquer forma, se a gente souber esboçar o gráfico dela, a gente projeta no eixo y e determinamos sua imagem facilmente, tá? Bons estudos, pessoal.